O outro processo de eletrização que aparece aí para a gente estudar, pessoal, é o processo de eletrização por atrito. Beleza? Processo de eletrização por atrito. O que é que ocorre aí nesse processo? Pessoal, a gente viu que no contato, os dois corpos, né, que iriam se carregar, que iriam se eletrizar, eu podia ter um neutro, mas o outro obrigatoriamente tinha que estar eletrizado. Se um tivesse neutro e um tivesse positivo, quando encostasse o positivo no neutro, tá, no corpo descarregado, os dois iam ficar com carga de sinais iguais. Era o processo de eletrização por contato, tá, que a gente viu na aula anterior. Então, no contato, eles ficavam carregados com cargas de sinais iguais e pelo menos um precisava obrigatoriamente estar eletrizado. O outro podia estar descarregado. Agora, no processo de eletrização por atrito, os dois corpos envolvidos, tá? Os corpos envolvidos podem estar descarregados. Beleza? Não tem problema não. Olha só. Imagine aqui vidro e um pano de seda. Eles estavam inicialmente descarregados. Mas aí, o que foi feito? A gente pegou esse vidro, esse bastão de vidro, né, e o pano de seda e começou a atritar, esfregar um no outro. E aí o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer o processo de eletrização por atrito, tá? Nesse processo de esfregar, o que é que vai acontecer? Vai haver a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Como aqui no caso o vidro ficou positivo e o pano de seda ficou negativo, você pode me dizer aí qual foi o caminho que os elétrons, né, assumiram aqui? Os elétrons saíram de onde para onde? No vidro, chegaram elétrons ou saíram elétrons? E na seda, chegaram elétrons ou saíram elétrons? Vou colocar bem aqui, os elétrons. Esses elétrons aqui, o que está acontecendo com eles? Estão indo de onde para onde? Ora, pessoal, se o pano de seda ficou negativo, tá certo? Porque os elétrons, né, ele está com excesso de elétrons. Chegaram elétrons no pano de seda. E esses elétrons vieram de onde? Vieram justamente aí do bastão de vidro. Então, o pano de seda, a gente vai dizer o seguinte, o pano de seda conseguiu, nesse processo de atrito, de esfregar, ele conseguiu arrancar elétrons do bastão de vidro. Então, os elétrons foram arrancados do bastão de vidro, tá certo? O vidro ficou com carência, com falta de elétrons, e ele ficou carregado positivamente. Então, no processo de atrito, os corpos vão ficar carregados com cargas de sinais contrários. E detalhe, nesse processo de atrito, os corpos vão ficar, além de ficar carregados com cargas de sinais contrários, serão cargas de mesmo valor. Por exemplo, vamos dizer aqui que o vidro, né? O vidro ficou com uma carga mais 10Q. Se o vidro ficou com uma carga de mais 10Q, a seda, então, ela ficou com uma carga de menos 10Q. Cargas de sinais contrários, mas de mesmo valor. Por quê? Porque a quantidade de elétrons que saiu do vidro chegou na seda, né, pessoal? Princípio de conservação das cargas elétricas. As cargas elétricas antes tem que ser igual às cargas elétricas depois. Sistema eletricamente isolado. A quantidade de elétrons que saiu do vidro chegou no pano de seda. Então, vamos completar isso aqui, ó. Processo de eletrização por atrito. Escreva aí no seu caderninho, complete. Os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais o quê? Contrários. Ou diferentes, né? Beleza? Este processo ele é mais efetivo para materiais, né, isolantes. Deixa eu explicar melhor isso. Por quê? Ó? Perceba que aqui eu tenho vidro e seda. São materiais isolantes. Porque você está tocando no bastão de vidro. Imagina você está lá tocando no bastão de vidro. E ele está eletrizado. Se ele fosse condutor, tá? Se ele fosse condutor, as cargas em excesso iriam se espalhar por toda a superfície e iriam escorrer pela sua mão. E logo o bastão iria ficar descarregado. Por isso o processo de atrito é mais efetivo para materiais isolantes. Onde as cargas no isolante, você sabe que as cargas no isolante se concentram apenas na região onde houve o processo de eletrização e não se espalham por toda a superfície externa do material. Beleza? Nós temos aqui uma série que a gente chama de série triboelétrica. Essa série ela vai determinar a polarização, ou seja, o que é polarização?
é o sinal da carga elétrica que o corpo vai adquirir, tá bom? Vamos mostrar aqui essa série triboelétrica para você. Pronto. Nós temos aqui a relação de alguns materiais, tá bom, pessoal? Alguns materiais que foram listados aqui: vidro, mica, lã, seda, algodão, enxofre, celulose, e nós temos uma regrinha. Os materiais que você atritar, né, pegando aqui de baixo para cima, quem está mais em cima fica positivo, beleza? E aqueles materiais, você pega dois materiais aqui na tabela, e aquele material que tiver mais abaixo, ele vai ficar carregado negativo, beleza? Professor, não entendi não. Pois vamos fazer um exemplo agora. Pronto, observe aí. Usando aqui essa série triboelétrica que a gente acabou de ver, resolva a seguinte situação, problema. Vamos lá. Primeiro, você esfrega um pano de seda repetidas vezes sobre uma placa de celulose. Seda e celulose. Cadê a seda? Está aqui. Seda. Está aqui a seda. Está aqui a celulose. Seda está mais acima, então ela fica positiva. E a celulose fica negativa. Beleza. Positivo e negativo. O que mais? Pronto. Seda e celulose, eletrizando-a com carga Q1 e o pano de seda com a carga Q2. Então, a carga Q1, vamos anotar aqui. Vamos anotar aqui. A carga Q1 e a carga Q2. Tá? Carga Q1 e carga Q2. Aqui, só um instantinho. Quem é o Q1 e Q2 mesmo, professor? Vamos ver aqui. Q1 e Q2. Quem é o Q1 e quem é o Q2? Pano de seda e uma placa de celulose, eletrizando com uma carga Q1 e o pano de seda com a carga Q2. Então, esse aqui é o pano de seda, que ficou positivo. E o Q2 ficou negativo. Tá certo? Belezinha? Pronto. Então, vamos anotar bem aqui, ó. Seda. Seda vai ser o Q2. É só anotar com calma aqui, com cuidado que dá certo. E aqui vai ser o Q1. Pronto. Que mais? Esfrega-se agora uma placa de cobre. Uma placa de cobre com um pano de algodão. Cobre, cadê o cobre? Está bem aqui o cobre e está bem aqui o algodão. O algodão e o cobre. O algodão vai ficar mais positivo e o cobre vai ficar negativo. Tá? Porque é esta a sequência. Belezinha? Certo. Então vamos lá. Placa de cobre com pano de algodão. Eletrizando-a com a carga elétrica Q3, a placa de cobre vai ficar Q3. Cobre é a Q3. Pronto. E o pano de algodão Q4. Isso aqui vai ser a Q4. Beleza? Vamos organizar aqui. Ó. Q1, Q2, Q1, Q2. Já anotei tudo aqui, né? Q1 é o celulose, ficou negativo. Q2 é a seda, ficou positivo. Q3 é o cobre, ficou negativo. E Q4 é o algodão, que ficou positivo. Beleza. Não precisa nem mais eu anotar isso aqui, não. Já anotei aqui na tabelinha. Pronto. Então a questão era só isso aqui. E aí ele vai pedir o seguinte: qual é o sinal das cargas elétricas Q1, Q2, Q3 e Q4? Então, a gente já faz aqui, ó, né? Q1 ficou negativo. Q2, que é a seda, ficou positivo. Q3 ficou negativo, que é o cobre. Opa. E o Q4 é o algodão, que ficou positivo. Esse é o item A. E o item B? Pergunta o seguinte: se a gente aproximar a placa de celulose com a placa de cobre, vamos lá, placa de celulose que ficou negativa, com a placa de cobre que ficou também negativa, imediatamente após essa eletrização, elas se atrairão ou se repelirão? Placa de cobre com placa de celulose, como as duas têm sinais iguais, elas se
repelirão. Vai ocorrer aqui uma repulsão elétrica. Beleza? Por conta das cargas de sinais iguais. Então, um exemplozinho bem simples, é só para você usar aqui a série triboelétrica. Lembrando que você não precisa de maneira alguma decorar essa série aqui, tá certo? Essa série, se ela cair em alguma questão, o próprio enunciado já vai dar essa relação de materiais. Agora você tem que saber como usar, né? Pegou dois materiais e vai atritar, o material que estiver mais acima na tabela ficará positivo e o material que está mais abaixo da tabela ficará aí negativo. Beleza? Vamos aqui para mais um exemplo. Na figura, nós temos aí um pano de lã e uma barra de vidro. Pano de lã e uma barra de vidro, certo? E duas bolinhas de cortiça, todos inicialmente neutros. Atrita-se a barra de vidro com o pano de lã. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pescar pela tabelinha anterior que a gente viu o vidro e a lã. Quem é que está mais acima e abaixo? Voltando para a tabelinha. Cadê o vidro? E está aqui a lã. Então o vidro, se eu atritar vidro e lã, o vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar negativo. Ah, beleza. Voltando aqui então. Pronto. Atritando-se a barra de vidro com a lã, o vidro vai ficar o quê? Positivo. E a lã vai ficar negativa. Beleza. Em seguida, faz-se a barra de vidro entrar em contato com a bolinha A. Se o vidro entrar em contato com a bolinha A, elas vão ficar carregadas com carga de mesmo sinal. E o pano de lã, vai entrar em contato com a bolinha B. Se ele entrar em contato com a bolinha B, ele vai ficar carregado com carga de mesmo sinal do que o pano. Beleza? Então eu vou atritar o vidro e a lã. Ficaram com cargas de sinais contrários e de mesmo valor, né? Lembre. Beleza? De mesmo valor. Se aqui tiver ficado com 2Qzinho positivo, aqui ficou com 2Qzinho negativo. Sempre do mesmo valor. Por quê? Porque a quantidade de elétrons que saiu do vidro foi exatamente a quantidade de elétrons que chegou no pano. Tá certo? Que chegaram aí no pano. E aí você faz o contato do vidro com a esfera A fica positiva. Faz o contato do pano de lã com a esfera B fica negativa. E aí, até que fim, ele pergunta o que é que vai ocorrer se as bolinhas forem aproximadas. Ora, quando você aproximar a bolinha A com a bolinha B, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer aqui o quê? Vai acontecer atração elétrica. Beleza? As bolinhas serão aí atraídas. Beleza? Porque as cargas têm sinais contrários. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Grande abraço e até a próxima.